O saldo com a paz do Senhor, graças a Deus. Quero deixar os Salmos 37 e o versículo 23 para o Anderson. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Também quero ser grato a Deus por essa oportunidade. Abra sua Bíblia comigo, Salmos 62 e o versículo 11 e 12. Salmos 62, versículo 11 e o 12. Deus falou uma vez, 2 vezes eu tenho ouvido isto, que o poder pertence a Deus. Também a ti, ó Senhor, pertence a misericórdia, pois tu recompensas a cada homem conforme a sua obra. Pode se assentar. Aleluias. Palavra do Senhor para nossa meditação. Aleluias. Irmãos, quantos ainda crê que Deus fala? Aleluias. Deus, Ele ainda fala com o seu povo e com a sua igreja. O Salmos 62, Davi, ele expressa isto em forma de agradecimento a Deus. E quando nós chegamos no versículo 11, ele diz esta palavra: Deus falou uma vez, 2 vezes eu ouvi, aleluias. A palavra ecoou em seus ouvidos. Era Deus falando com o seu servo. E eu creio que cada um de nós que estamos aqui já teve ou ainda vai ter uma experiência dessa, em ouvir a voz de Deus. Se você nunca teve isso, procure buscar. Deus ainda fala com a sua igreja e conosco que somos seus servos. Aleluias! Deus ainda fala. Ou seja, a questão de Deus falar conosco em nossos ouvidos. E por que é que às vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus? O que é que está atrapalhando a nossa comunicação com Deus? O que é que está obstruindo nossos ouvidos para que não possamos ouvir a voz de Deus? Aleluias! Deus, Ele fala de 3 formas conosco. Primeiro, através da Bíblia. Segundo, através de Jesus, seu Filho. E terceiro, através da revelação. E às vezes nós estamos insistindo com Deus. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, usa alguém para falar comigo. E Deus já tem falado. É nós que não damos ouvido para a voz de Deus. Isto é um fato. É como uma criança. Ela insiste com aquilo que o seu pai fala ou com aquilo que a mãe fala. A ordem já foi dada, a palavra já foi dada, mas ela continua insistindo: me dá, eu quero ouvir, me dá, fala comigo. E Deus já tem falado conosco, mas nós não temos dado ouvido à voz de Deus. E estamos insistindo, estamos com nossos ouvidos obstruídos, não mais conseguimos ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Mas Ele tem falado conosco. Ele tem falado conosco, e principalmente nos dias atuais, a qual está se aproximando da sua vinda, Ele ainda continua falando conosco. É nós que não estamos dando ouvido à voz de Deus. Não prestamos mais atenção na sua palavra.
Observa, ele fala, ele insiste, ele fala. Estamos nós não mais prestando atenção à sua palavra. Algo está interrompendo a nossa comunicação com Deus. Davi, ele expressa isso, uma intimidade com Deus. E isso não é para qualquer um. Intimidade é conquistada com Deus. É através de oração. É através de comunhão. É através de insistência com Deus. É uma comunhão para que Deus fale e nós possamos ouvir a sua voz. Aleluia! E uma pergunta eu falo nessa noite para você. Tu tem ouvido a voz de Deus ou não tem ouvido? Tem prestado atenção àquilo que Ele tem falado com você ou não tem prestado atenção nisso? Ou estamos nós insistindo, fala a Deus, fala a Deus. Nós gostamos de falar demais e ouvir de menos. E Tiago diz isto, Tiago 1, versículo 19. Meus irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardio para falar. Falamos demais. Tem crente que insiste, fala muito e ouve menos. Mas Deus está falando, enquanto a palavra é ministrada, Ele já está falando com você. Quem já parou para prestar atenção nisto? O pregador está ali pregando, suando a camisa sobre o púlpito. Ele está lá, fala a Deus, fala a Deus. Quieta-te, presta atenção na palavra. Ele tem falado com você. Ele tem se comunicado com você. Em João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas, não é bode, ovelhas, que é obediente à palavra de Deus. Embora seja um culto de ação de graça, eu sou fiel naquilo que Deus me concede para mim, para entregar nessa noite. Sejamos ovelhas. Elas conhecem a voz de Deus. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Isso que é o mais complicado nos dias atuais, é querer obedecer à voz do seu pastor. Aquele que pastoreia que sabe disso. A grande dificuldade que está nos dias atuais, para as ovelhas ouvir a voz do seu pastor, é ser obediente. É ser obediente. E ele expressa isso. Todo o poder pertence a Deus. A quem nós estamos atribuindo esse poder? Ele está dizendo isso. Eu ouvi 2 vezes, ecoou em meus ouvidos, todo o poder pertence a Deus. Todo o poder pertence a Deus. E o que é que tem preocupado você? O que é que está te causando preocupações ou tirando o teu sono pela madrugada? Todo o poder pertence a Deus. O que é que você está temendo? O que é que aflige você? Que tira a sua paz, o seu sossego. Todo o poder pertence a Ele. Em Mateus capítulo 28, e o versículo 18, ele diz isso. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Não é um pouco de poder, não é metade de um poder, aleluias. É todo o poder foi dado a Ele, a Jesus.
E tudo aquilo que nós pedimos em seu nome, aleluias, nós iremos receber. Todo o poder pertence ao seu Pai. E a quem nós estamos atribuindo esse poder? Davi, ele foi sábio nessa palavra. Ele atribui o poder a Deus. E a quem nós estamos atribuindo esse poder? O homem só tem algum poder, ou alguma coisa, porque é dado por Deus. O homem não tem poder de si próprio, se não for dado por Deus para ele exercer esse poder. O homem em si não é nada sem a presença de Deus. Jesus, quando esteve ali diante de Pilatos, ele diz isso: esse poder que você tem aí é dado lá de cima, aleluias. Esse poder que você acha que tem é dado lá de cima por Deus, aleluia. E a quem você está atribuindo esse poder? Nós passamos por tantas lutas, tribulações, ficamos preocupados, desesperados, arrancando a cabeça dos nossos cabelos. Por quê? Não atribuindo o poder que é dado por Deus. Estamos diminuindo Deus, diminuindo esse poder que Ele tem para nos abençoar, para nos ajudar a vencer essa dificuldade, essa luta, porque não paramos para prestar atenção à voz de Deus. Isso é um fato, irmãos. Como jovem, como criança, primeiro, não ouvimos a voz da nossa consciência, não ouvimos a voz dos nossos pais, das nossas mães, filhos rebeldes, desobedientes. Se não ouve a voz do pai e da mãe, imagina de Deus. Desobediente, não para prestar atenção em conselhos. E quantos homens que não pararam para dar ouvido à voz de Deus e sofreram grandes consequências. São vários homens da Bíblia que não pararam para prestar atenção, ou não quiseram ouvir a voz de Deus, e muito menos conselhos de pai e mãe, e sofreram grandes consequências. Assim somos nós. Se não pararmos para prestar atenção naquilo que Deus fala conosco, iremos sofrer grandes consequências. E se não obedecemos a voz do nosso pai e da nossa mãe, ou dos nossos pastores, não ouvimos a voz da consciência, que é o primeiro tribunal que nos acusa: não faça, não vai, não entra, não toca, não mexa, e nós vamos e fazemos. Não ouvimos conselho de pai nem de mãe, não ouvimos a voz dos nossos pastores, e por aí vai. Quanto mais a voz de Deus, quanto mais a voz de Deus. E nessa noite, em nome de Jesus, Ele lembra você da sua palavra, e que Ele já tem falado com você. Você não precisa de mais uma palavra para confirmar o que Deus já disse para você. Pega aquela palavra que Ele já falou com você. Ele já falou várias vezes com você. E tem crente que gosta disso. Deus fala comigo, Deus fala uma, Deus fala duas, Deus fala três, e por aí vai. Deus não é nosso brinquedo, a sua palavra é soberana. A sua palavra, o seu poder é soberano, aleluias. Somos nós que precisamos dele, aleluia. É nós que temos que buscar a Ele. E por termos um pouquinho de poder que Deus dá para nós, já queremos se achar alguma coisa, já queremos ser alguma coisa, ou achamos que temos alguma coisa. Se tirar a graça e a presença dEle da tua vida, o que é que sobra? Eu falo por experiência própria.
se tirar a graça dele sobre a minha vida, o que é que vai sobrar de mim? O que é que vai sobrar de você? Aquilo que você tem, ou acha que tem, é Deus quem te deu. Então atribui a Ele glórias, honra e louvores, aleluia. Atribui a Ele tudo aquilo que você tem, porque é dele que vem essa graça, esse poder que você acha, e tem gente que acha que tem e não tem. E aquele que acha que não tem, tem, porque Deus dá. Aleluias. Deus escolhe as coisas loucas, aleluias. É assim que Deus faz, oh glórias. E Davi aqui passando por essas situações, ele atribui esta palavra ao Senhor. Eu ouvi, aleluias, que todo o poder pertence ao Senhor Jesus. Pertence a Deus, oh glórias. E a quem nós temos atribuído, a quem nós estamos buscando, aonde estão nossas raízes, aonde estão nossas bases, em quem nós temos se apegado. E eu lembro a ti, se você se apegar ao homem, terá grandes decepções, mas se apegue ao Senhor Jesus, aleluias. Se apegue somente em Deus, porque o homem pode falhar, o homem ele pode mentir, o homem ele pode enganar, mas Deus não, aleluias. Ele continua fiel com a sua palavra. Pode passar os céus e pode passar a terra, mas a sua palavra não há de passar. Em Salmos 81, versículo 11, mas o meu povo não quis me escutar a voz, e Israel não me atendeu. Isso já se arrasta de longe. Deus ali então demonstrando o seu poder para os seus filhos, para o seu povo, um povo escolhido, eleito. E mesmo assim o povo voltava-se contra Deus, ou não dava ouvido à voz de Deus. Não dava ouvido, não gostava de ouvir e prestar atenção. E por isso sofreu grandes consequências. Aleluias. Ouça a voz de Deus. Nessa noite, em nome de Jesus Cristo, não se aparte da presença de Deus. Se achegai-vos a Deus, e Ele se chegará até vós. A iniciativa tem que partir de nós. Tem que partir de nós. Nós gostamos de esperar tudo em Deus. Cruzamos nossos braços e ficamos esperando. Esperando. Tem coisas que é para mim e para você fazer. Aquilo que é para você fazer, faça. Exerça. Exerça aquilo que Ele colocou em suas mãos. Exerça. E aquilo que é mais difícil, ou está longe do seu alcance, é para Deus resolver. É para Deus resolver, aleluia. É para Deus resolver, glória. Eu sei o que eu estou falando aqui nessa noite, aleluia. Charamão de comanarrácia. Todo o poder foi dado a Ele. Aleluia! Todo o poder foi dado a Ele. Mas nós desviamos de Deus e buscamos nos homens. Buscamos no homem. Se escorar nos homens. Buscar algo dos homens. Aleluia! E Deus fala para você nessa noite, eu já tenho falado contigo, busca em mim, aleluias. Eu sou a fonte para você.
Eu sou a fonte inesgotável. Busca em mim, aleluias. Eu tenho para te dar, aleluia. Xaramam de comanácia. Eu tenho para te dar. Mas nós buscamos nos homens, achando que o homem tem. Olha a posição que ele exerce agora. O homem não tem nada, se Deus não dá para ele. Se Deus tirar as mãos, a graça, só sobra o bagaço. Aleluia. Ouça a voz de Deus. Aleluia. Deus já tem falado com você e tu tem insistido. Tem insistido e não para prestar atenção. Aleluia. Não para prestar atenção. Fala demais. Fala demais. Parece uma matraca. E não para ouvir a voz de Deus. Ele já tem falado com você. Aleluia. Xeremam de comanácia. Essa é a nossa geração de hoje. Presta atenção nos sinais. A Bíblia diz: os sinais seguirão aqueles que crê. Os sinais seguirão aqueles que crê. Não é para quem não crê. Quem não crê não vai experimentar nada. Quem não crê não experimenta nada dos benefícios de Deus. Davi, ele foi sábio nisso. O poder pertence a Deus, aleluia. Davi, ele experimentou dos benefícios de Deus, aleluias. Davi, ele contemplou com os seus olhos os benefícios de ouvir a voz de Deus. Aquele que ouve a voz de Deus tem benefícios que aquele que não ouve não tem. Nós gostamos de contar a história do outro. Nós gostamos de pegar o gancho na história do outro, a história do fulano, a história do beltrano, a experiência. É você que tem que ter experiência com Deus. E por que é que não tem experiência com Deus? O que é que atrapalha a sua comunhão com Deus? O que é que tem atrapalhado a sua intimidade com Deus? Isaías capítulo 59. Aleluias. Deus não está com seus ouvidos agravados, nem com as suas mãos encolhidas. Mas há uma divisão. Há uma divisão que está atrapalhando a nossa comunhão com Deus. Preste atenção nesses sinais. Você ora, e não vê resultado, porque não presta atenção nos sinais. Deus já falou com você, meu filho. Deus já disse que vai acontecer esse milagre, porque ainda duvida da palavra de Deus. O que é que você está esperando? Aleluia! Por que é que não vive milagres? Por que é que não experimenta coisas novas? E a Bíblia diz: Deus é Deus de coisas novas. É Deus de coisas novas, aleluias. Ele tem coisas novas para entregar para você. Ele ainda tem coisas novas para dar para você, aleluias. Xaramam de comanácia. E por que você não tem experimentado disso? Por que é que não vive isso? Aleluias. Uma coisa disse Deus, eu ouvi duas, aleluia. E você não ouve nenhuma. Ecoou nos ouvidos de Davi a palavra de Deus. Isso é sensibilidade, aleluias. Qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz que tu tem ouvido? Aleluias. Busque, aleluias, em Deus.
Nós gostamos de ouvir a voz dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos mais chegados, né? Dos mais íntimos, daquele que massageia o nosso ego. Mas não ouvimos a voz de Deus. Ele já disse o que tu tem que fazer, aleluias. Ele já falou com você inúmeras vezes. É assim que vai ser e pronto, acabou. Mas tem insistido. Gosta de correr atrás de profeta. Ó Deus, eu vou no culto hoje, usa o profeta para falar comigo, eu quero ouvir mais uma confirmação, viu? É hoje, viu? Tem que falar até o meu nome para mim acreditar. Larga a mão de ser bobo. Deus te escolheu, olha o privilégio, já é escolhido por Deus. Nem era para estar aqui nessa noite, aleluia. Nem era para estar aqui nesse culto nessa noite, mas porque Deus te ama e te escolheu, olha você aqui nessa noite. Xaramam de comanarrácia. Eu sei o que eu estou falando aqui. Eu orei nesta mensagem. Sheimam de comanarrácia. Queriamam de quem xeremam de comanarrácia. Eu sei o que eu estou falando aqui. Aleluia! Nem era para estar aqui. Deus usa aquele profeta, vai ter o pregador Bento lá no culto, viu? Olha, se o Bento falar comigo, eu sei que é Deus. Larga a mão de ser bobo. Deus já falou com você. Deus já falou com você mais de 3 vezes. E ainda insiste, Deus fala comigo. Por que é que não presta atenção na voz de Deus? Larga a mão de correr atrás de profeta. A maior profecia está aqui, A maior profecia está aqui. Xaramam de queimanarrácia. A palavra todo dia tem falado com você. E eu vou encerrar, aleluias. Aleluia, se coloque de pé. Aleluia, aleluia. Quantos homens que não deram ouvido à voz de Deus? Eu poderia citar para você aqui, exemplo de Jonas. Deus chamou Jonas para trabalhar. E Jonas deu trabalho. Cuidado, Deus te chamou você para trabalhar e não para dar trabalho. Jonas não ouviu a voz de Deus. E a sua desobediência, aleluias, fez quem estava em sua volta sofrer junto com ele. Cuidado, você está sofrendo porque está perto de rebelde, desobediente. Sansão, um homem chamado por Deus, tinha tudo para terminar bem. Tinha tudo para terminar bem. Muito bem. Desobediente. Não ouvia a voz de pai. Não gostava de ouvir conselhos. Gostava de brincar com o poder que Deus tinha dado para ele. Todas as vezes que ele queria se soltar, ele se soltava. Até o dia em que Deus o abandonou à própria sorte. Você gosta de brincar? Fica aí. Você gosta de brincar? Fica aí. Ficou só. Deus o abandonou. Há inúmeros homens. Cuidado, ouça a voz de Deus. E eu paro por aqui. Eu vou orar com você nessa noite. Jeremias 33:3. Você conhece de cor? Aleluias. Você conhece de cor? Deus ainda fala com você. Ponha-te em pé. E ainda falarei contigo.
Ponha-te em pé. Aleluias. Ora comigo nessa noite. Espírito Santo, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por essa noite maravilhosa, ó Pai. Eu sei que o Senhor fala com aquele que ouve. Eu sei que o Senhor fala com quem o Senhor quiser falar. Eu sei, Deus, que Tu ainda fala com a Sua igreja, com o Seu povo. Ó Deus, muito obrigado por Sua palavra. Muito obrigado por Sua graça. Muito obrigado por Sua presença que está em nosso meio nessa noite, ó Deus. Renova nossas forças, Pai, em Tua presença. Prepara, Pai, a noiva. Prepara, Pai, essa noiva nessa noite. Prepara, Pai, a Sua noiva, porque brevemente, Pai, Tu há de voltar para buscar os Teus servos, ó Deus, e que nada impeça, nada atrapalhe, nada nos impeça de subir, Senhor, ao Seu encontro. Aleluia! Ó Deus, muito obrigado, Santo Espírito. Eu sei que o Senhor move nessa noite. Aleluia! Em nome de Jesus. Amém.